Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 25 minutos, horário de Manaus, Brasil. Estamos já no verão aqui, no setor de Manaus, praticamente seus 38 graus aqui, nesse horário, nessa faixa etária, 38 graus. Não é fácil, Manaus é quente, mas temos que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela manhã, hoje é mais uma semana, e toda semana eu trago um assunto novo. Na semana passada eu falei sobre a questão do despertamento, despertando do sono da morte. Já essa semana eu vou falar sobre outro tema. 11 de ontem passou um senhor aqui na loja e estava vendendo alguns produtos. É um obreiro missionário que recarda fundo para a sua obra missionária, vendendo as suas artes. E aí ele estava vendendo um CD personalizado do seu trabalho. E aí tinha vários temas. E aí eu escolhi um tema, o que veio no meu coração, que é aqui voltado à questão da fé. Aí eu escolhi o tema voltado à questão da fé. Você vê que Deus ele fala com a gente de várias maneiras. Basta que a gente venha estar com nossos olhos atentos, sobre a questão da fé. Aí guardei o CD aqui. Aí isso foi antes de ontem. Aí ontem eu estava conversando aqui com uma pastora missionária, falando algumas coisas relacionadas à obra, as nossas deficiências da questão da obra, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa falta de recursos muitas vezes, falando algumas coisas voltadas à questão que nós enfrentamos no campo missionário, e muitas vezes dá vontade da gente desistir da obra. Tem momentos difíceis que só Jesus para nos sustentar. E nesta obra que eu estou aqui, já tenho 6 anos em Manaus. Neste prédio aqui foi onde Deus abriu a porta para mim. Eu tive dois locais onde eu aluguei, mas não deu certo porque eu tinha que pagar praticamente 3 aluguéis. Eu tinha que pagar o aluguel da igreja, tinha que pagar o aluguel da loja para trabalhar, e tinha que pagar aluguel na questão da moradia. Então era 3 aluguel. Aqui não, aqui nesse prédio, Deus abriu essa porta, aí eu já tenho a minha moradia, já tenho uma gráfica lá embaixo, e aqui em cima onde eu estou, fica a obra missionária. Então todo o meu esforço é todo nesse prédio. Mas não é fácil, a despesa é altíssima aqui num lugar desse, E tudo é tirado da fé, tudo é tirado da questão da gráfica, Algumas pessoas, uma pessoa que não se levantou ainda para ofertar, fazer uma oferta missionária. Tirando isso, ninguém mais se levantou, só orando, Mas tudo isso é maravilha de Deus. Então, eu peço que você, que é inscrito nesse canal, que você acredita na obra missionária e tem certeza que Deus fala contigo, Eu sou carente da sua ajuda, Ninguém faz nada só. Todos temos que ajudar um aos outros, porque isso é maravilhoso. Então, se você Deus falar no seu coração, Deus falar no seu voltar à questão quando você estiver dormindo, no seu sonho, Deus tem várias maneiras de falar. Então, eu estou te pedindo uma ajuda missionária,
para mim poder terminar essa reforma aqui e fazer a inauguração. Hoje pela manhã eu estava falando com Deus só em espírito. E a gente vai vendo a deficiência das pessoas, as pessoas vão passando, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala que está fraco da fé, outro fala que já está desistindo, outro murmura, outro reclama, e você fica no meio daquele vendaval, observando, o governo está aí, não faz nada, já vem não sei o quê, aí o povo fica só comentando, e eu só escutando aquela coisa e falando com Deus, meu Senhor Jesus Cristo, como é que a gente vai vencer uma tempestade dessa, uma luta dessa, uma situação dessa, né? Aí Deus falou comigo, meu filho, a fé vai vencer pela fé, e a fé ela é dada por medida. A fé é dada por medida. Você só vai até onde a sua fé vai. Você só vai até onde a medida da sua fé vai. Qual é a medida da sua fé? Aí Deus fez a pergunta para mim. Deus não estava falando literalmente igual eu estou falando aqui, mas a voz, a gente sente a voz de Deus falando no nosso coração. Então Deus fez a pergunta para mim. Aonde é que vai a tua fé? A tua fé vai até onde? Qual é a medida da tua fé? A medida da tua fé é só isso aqui? A medida da tua fé é só ouvir essas circunstâncias? A medida da tua fé é só ouvir murmuração? A medida da tua fé é só ouvir reclamação? A medida da tua fé é só ouvir comentários sobre se o governo vai prestar ou não? A medida da tua fé, aonde vai? Aí eu fiquei escutando. A medida da tua fé é só isso aqui? É só essa pequena reforma que você está fazendo? Isso é só a medida da tua fé? E aquela palavra me renovou. Aquela palavra me renovou porque eu estava assim um pouco esmurecida, aquela coisa meio esmurecida, né? Porque a gente é humano, a gente sente muitas vezes assim, mas é um dia que você está meio esmurecido assim, não é que você está sem fé, mas é que você está assim meio, aquela coisa que todo crente passa, mas Deus nunca deixa de falar conosco. Então eu me renovei com aquela palavra que Deus falou comigo, dizendo, a medida da tua fé é só isso aqui? Quer dizer, Deus me exortando, a medida da tua fé é só isso? E aí eu respondi, não, a medida da minha fé não é só isso aqui não. Então, coloque em ação a medida da tua fé. Aí eu subi aqui na parte de cima da aula missionária, e a parte da secretaria que eu estou aqui já está toda feita já a questão do forro. A parte da igreja, eles tinham forrado só no meio, só que o vento deu e desceu a cabeceira do forro. Eu fiquei olhando para aquela situação, né? Olhando para aquela situação, e aí aquela voz falando no meu coração, desce esse forro que está aí, e faça aquilo que você queria fazer, que está lá dentro do coração. Essa é a medida da tua fé. Eu disse, meu Deus, mas para mim poder meter um gesso aqui, eu tenho que consertar o telhado. E a medida da tua fé? Onde é que está a medida da tua fé? A medida da tua fé é só um conserto de um telhado desse aí? É só colocar um gesso desse aí? É não. Aí eu respondi do meu coração, é não. Então faça. E aí, quer dizer que quando Deus fala conosco, que exorta a gente, é para crescer. E aquilo ali me renovou, e aí eu desci a questão da metade do forro, né? Depois vou descer o resto, e fiz a medida quantas placas vai pegar de gesso aqui. E aí vai pegar 300 placas de gesso, vai pegar aqui. Ela disse, a medida da tua fé é só 300 placas de gesso? Não, então faça, coloque em prática. Então Deus vai falando com a gente, conserta esse telhado,
Mas eu vou ter que meter uma manta de fora a fora. Coloca a manta. Eu tenho que emendar o pedaço da telha e colocar uma calha de PVC. Faça. Então eu vou ter que fazer, porque no princípio eu pensei isso. Aí você muitas vezes fica, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, que porque está gastando muito, o prédio não é seu, né? Mas aí Deus falou comigo, e eu já fiz um pedido ao Senhor já para me comprar esse prédio. Eu já solicitei um valor ao Senhor para me comprar esse prédio. Não sei quanto é que vale, mas vou comprar também o prédio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a medida da nossa fé foi Deus que nos deu. Não foi você que adquiriu por condição física sua, ou porque você é bom, porque você é um intelectual, porque você fez 10 faculdades. Não é isso. A medida da fé de cada um é Deus quem dá. Então, quando Deus chega para você e te exorta e fala com você, é porque Ele sabe a medida da tua fé, que vai até aonde Ele sabe que vai. Muitas vezes a gente não sabe a medida da nossa fé na totalidade, mas sabe que aquela voz que fala dentro da gente, mais forte, quando você quer fazer algo, e aquela voz fica martelando para a gente fazer, e aí as outras vozes ficam confrontando aquela voz maior. É Deus falando contigo. É Deus falando contigo. Então eu não sei qual é a medida da sua fé. Eu sei qual é a medida da minha fé, no sentido que quando eu quero fazer algo, né, aquela coisa fica me falando comigo. Enquanto eu não faço, eu não tenho paz. Então eu já aprendi a ouvir a voz de Deus. E hoje pela manhã Deus falou comigo: qual é a medida da tua fé, meu filho? A medida da tua fé é isso aqui? Faça. Vai além. Não olha para A, não olha para B, porque cada um tem a medida da sua fé. Você tem a fé para fazer isso, então vai lá e faça. E é isso que eu vou fazer, né? É isso que eu vou fazer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aí eu vou fazer todo padronizado, colocar o forro de PVC aqui, consertar o telhado que tem para consertar, colocar uma manta de fora a fora, seja qual for o valor. Se Deus falou, com certeza vai providenciar. Aí eu vou colocar a manta todinha de fora a fora e vou comprar as placas de gesso, vou mandar forrar tudo, né? E aí eu estava pensando na questão dos ar-condicionados, olhando aquela coisa, os fios que tem que ainda puxar, e aí o Senhor falando: qual é a medida da tua fé? É colocar ventilador aqui? Eu disse, aí a voz de mim sabe que não é. Ele disse: então você vai colocar o ar-condicionado. Quando você puxar o forro aqui, você já faz um recorte aqui de fora a fora para você colocar os 3 ar-condicionados. Aí vem as vozes. E aí a condição, como é que vai ser 3 ar-condicionados para pagar aqui? Mas qual é a medida da sua fé? Deus exortando. Qual é a medida da sua fé? Você não vai fazer gato para poder você ter 3 ar-condicionados na sua igreja. É a medida da sua fé, filho. Então é isso que Deus quer. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, para nós entrar nessa reflexão. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. O versículo 3 e o versículo 6, para poder ter base naquilo que eu vou estar falando essa semana. Sobre a questão da medida da fé. Então, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, fala assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 6. De modo que tenha diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. E assim, sucessivamente, a questão dos dons. Então, cada um tem uma chamada. Deus te chamou em determinada área, mas cada área que Deus te chamou, ou a área que Deus chamou, ou o dom que Deus te deu, aquilo que você recebeu de Deus, ele é governado por uma medida da fé. Ah, que é isso, pastor? É o seu chamado, aquilo que você tem que fazer nesta terra, existe uma medida. Você não pode fazer menos nem mais, ou ultrapassar. Não, você vai fazer a medida da fé que Deus já te deu. Aqui está falando, Deus derramou, Deus nos deu a fé por medida. A medida, cada um tem uma medida. Eu não sei qual é a sua medida. Cada um sabe até onde a sua fé vai. Então, é aí onde é que você vai agir. Você tem uma medida de fé e você vai colocar essa medida da sua fé em ação. Se você tem a medida da fé e não age, também ela não vai ter validade. Ela só tem validade na nossa vida quando você recebe ela, né? E essa medida da fé você recebe a partir do momento em que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida. Quando você aceita Jesus, automaticamente já é derramado na sua vida a medida da fé que tu vai exercitar em toda a sua vida. Mas, pastor Écio, tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Marcos, que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se nós falar para esse monte sai daqui e transporta para lá. Beleza. A medida da fé, ela pode ser do tamanho que for, mas se você agir, mesmo pequenininha como ela for lá, como um grão de mostarda, ela vai fazer efeito estrondoso. Basta que você coloque em prática. Mas ela vai agir, aquela pequena semente, ela vai agir conforme o que você colocar em prática. É pequenininha? É, mas ela vai agir. Ela não vai ser infrutífera. Eu vou dizer, mas a minha fé é pequenininha, não tem problema, mas ela age dentro da pequeneza que você vê. É pequenininha, então ela vai agir dentro daquilo que você age. Se a sua fé tem um nível alto, maior, você vai agir dentro daquele nível alto. Então cada um recebe um nível. Você sabe até onde a sua fé vai. Por isso que aqui, o versículo 3 fala aqui, observe. Porque pela graça me é dada. Digo a cada um de vós, que não pense de si além do que convém. Então você não pode criar uma fantasia dentro de você, além daquilo que você não é. Esse é o perigo. Esse é onde está o perigo que muitos fracassam, porque sonha além daquilo que não é você. Então você tem que, aqui o texto está falando, que pense de si, não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. Então tem uma medida para você sonhar. Eu sonho alto, mesmo que você sonhe alto, mas o seu sonho tem uma medida. E essa medida tem que ser de conforme com você. Cada um. Então, por isso que nós não podemos julgar a fé de ninguém. Quando você vê alguém que está assim, está ali, é porque é a medida da fé que Deus deu para ele. Então, deixa ele lá agir conforme a medida da fé que Deus deu para ele. Agora, se você tem uma fé que vai mais avante, vai, meu filho, corra, parta para frente. Que aqui nós estamos no corpo de Cristo, como está falando aqui. É um membro, é um ajudando o outro. Então, o que tem a pequena fé, ele vai ajudar aquele que tem uma fé maior. E assim sucessivamente. Nós estamos dentro do corpo de Cristo, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, não há divisão. É uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, é um só céu. O que muitas vezes fracassa a vida de nós que somos crentes em Jesus, justamente é porque cada um quer criar uma bandeira. E só existe uma bandeira. Só existe uma bandeira.
mesmo que nós temos nas nossas igrejas, que cada um tem um nome lá, mas é um nome só para poder fazer uma separação, mas a bandeira é única, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo, o batismo é o mesmo, o céu é o mesmo. Eu entendo dessa maneira, por isso que eu não tenho confusão mais com o negócio de placa de igreja, com irmão, de jeito nenhum. Eu não tenho mais isso na minha vida. No início da minha fé, até que eu confrontava ainda, mas hoje Deus me amadureceu, me mostrou a questão correta do que tem que ser. Então, porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Que maravilha! Eu não sei por que tem crente ainda que é fracassado. Não sei por que a gente não vê crente ainda murmurando, reclamando de cabeça baixa, achando que Deus não está com ele, achando que tudo já se acabou. Ei, preste atenção. Ei, presta atenção na palavra de Deus. Você recebeu uma fé. E a partir de hoje você vai saber qual é a medida da tua fé, para tu agir conforme essa fé que Deus te deu. Agora, se você diz, mas é pequenininha, não tem importância, mas foi Deus que te deu, basta você colocar em prática. Agora, se você não tem fé de jeito nenhum, aí meu filho, aí fica difícil, porque se você não tem fé, não tem nem como agir. É como um carro sem gasolina, é como uma lamparina sem querosene, é como uma lâmpada sem ter energia. Fica difícil, meu filho. Agora, se você tem fé, seja ela pequena, seja ela grande, seja qual for o tamanho, é só você colocar em prática, porque quem vai fazer o milagre não é você. É Deus é quem vai fazer o milagre. É Jesus é quem vai operar o milagre por intermédio da sua fé. Seja ela grande, seja ela pequena. Basta que você coloque em prática. Se você entende isso, se você tem uma mentalidade para entender essa reflexão, com certeza a partir de hoje você vai ter uma visão diferente. A partir de hoje você vai agir diferentemente. Se você nunca recebeu uma reflexão dessa na sua igreja ou nos seus grupos familiares, seja onde for, pois a partir de hoje você está ouvindo e está vendo essa reflexão, que a partir de hoje muda a maneira de agir, meu filho. Mas minha fé é só o restinho, pode ser o que for, coloque em prática porque vai ter efeito. Só não faz efeito se você não tiver. Mas se você tem, a Bíblia fala que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, bota uma montanha. Você sabe o tamanho da montanha, como é que é? É muito grande a montanha, para você erguer, arrancar aquela montanha e jogar no mar. Isso não é no sentido literal, mas os montes, as montanhas, pode simbolizar muitas coisas na sua vida que você ainda não deu uma ordem. Você ainda não deu uma ordem, você não lançou uma palavra de fé sobre aquela situação, aí você vive anos e anos dentro daquela situação porque você quer, mas a partir de hoje você não vai mais viver nessa situação. Você vai lançar uma palavra de fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lance uma palavra de fé sobre essa situação que você passa. Hoje, pela manhã, Deus falou comigo, não preciso nem eu lançar mais uma palavra aqui, eu vou agir e fazer a coisa acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso, porque o campo missionário é grande, a obra missionária é grande. Se a gente parar só por causa de algum obstáculo, ou parar porque diz, porque não tem condição financeira, Deus é dono do ouro e é dono da prata, Deus é dono de tudo. E eu estava observando que Jesus, quando veio fazer a sua obra missionária aqui na terra, ele não pediu dinheiro emprestado a banco, ele não pediu dinheiro emprestado a agiota, ele não pediu dinheiro a ninguém. As pessoas vieram e depositaram livremente aos seus pés. Logo quando ele já era menino ali, já vieram os magos, né, lá para, se não me fala melhor, para Belém, e chegaram lá e depositaram coisas valiosas que depois as mulheres pegaram aquilo ali e transformaram em moeda. Então Jesus, ele recebeu muitas coisas nesse sentido ali, para a sua obra missionária.
E aí muitas vezes a gente vê pessoas chorando. Eu tenho que pagar o aluguel da minha igreja. Eu tenho que fazer campanha para isso. Não precisa, irmão. Basta você crer e agir, que com certeza vai vir a condição para você pagar o aluguel da sua igreja, vai vir a condição para você levantar a questão do seu ministério, vai vir, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é quem é o dono da obra. Nós não somos dono de nada, nós apenas somos mordomos, nós apenas somos vaso para ser usado por Ele. Então Deus nos renova, Deus nos transforma. Quando você menos pensa que está fraco, está acabado, está derrotado, não vale mais nada, acabou tudo, meu ministério já foi de água abaixo, tudo está de cabeça para baixo, aí Deus entra e Deus fala literalmente com você. Deus não vai mandar nem recado, Deus vai falar diretamente com você. Porque eu creio assim, que quando Deus manda recado para alguém, é porque você está desmantelado, você não está na posição. Quando você está na posição, Deus vem falar literalmente com você. Agora, quando você está assim meio tonto, meio zonzo, que não está na direção correta, aí Deus usa recado. Vai lá e dá um recado lá para meu filho. Eu nunca gostei de recado na minha vida. Mesmo quando eu era novo, quando a mãe falava assim, meu filho, vai lá dar um recado. Meu Jesus amado, é tão ruim dar recado. É péssimo dar recado. Tem recado que é bom, mas a maioria dos recados não é bom. Quando a mamãe mandava, minha mãe ou meu pai, vai lá dar um recado, sempre não era bom. Ou era para cobrar, vai lá, menino, pegar aquele dinheiro lá de fulano que está me devendo. Ou vai lá, menino, pega lá um prato de arroz lá emprestado lá, que hoje não tem. Vai lá e pega lá uma xírica de açúcar lá para fazer um café, porque aqui não tem. Então eu nunca gostei de recado. Antes de eu ser crente, nunca gostei. E depois que eu me converti, eu faço de tudo para mim não receber recado. Porque quando Deus manda recado, é porque a gente não está ainda na posição correta. Mas que é isso, pastor? Deus não pode usar um vaso? Usa. Mas tu pode ver que a maioria, quando Deus levanta um vaso, é para cacete mesmo. É para botar o neguinho na linha. Agora, quando Deus vem falar diretamente com você, é porque você já está de boa com Ele, está tranquilo. Então, hoje pela manhã, Deus falou no meu coração. Qual é a medida da tua fé, filho? É só isso aí? É só isso aqui? É só um telhadinho desse para consertar? É só um forrinho desse aí? É só um somzinho desse aí? É só um ar-condicionado desse aí? Ei! Qual é a medida da tua fé, filho? É só isso aí? E os outros campos missionários que você tem para fazer? Só nesse aí você já está assim? Ei! E aí Deus me renovou. Pela misericórdia de Deus, Ele me renovou. E aí, por isso que eu sou carente da ajuda sua. Eu tenho uma fé dessa forma, né? Mesmo me converti, 23 anos assim, sempre nesse pique. Mas não quer dizer que eu não preciso de ajuda sua. Eu preciso, porque se você me abençoa, com certeza Deus vai te abençoar. Vai te abençoar, né? Todas as pessoas que se levantam para me abençoar, Deus abençoa. Não tem um que eu conheço nesses 23 anos. Deus faz maravilha, faz coisa. Por quê? Porque Deus honra, sabe que aquilo que vem na minha vida não é para vaidade. Não é. Graças a Deus, Deus tirou isso da minha vida. A questão de vaidade ministerial. Porque eu sou usado. Não, acabou, isso aí cai por terra em nome de Jesus. Não quero nem isso na minha vida. Nem quero esses negócios.